Saudações, eu sou o professor Weldon Carlos Elias Teixeira, professor na área de eletrotécnica. Eu sou engenheiro eletricista. Então vamos iniciar aqui a aula 0. Essa aula trata da disciplina de análise de sistemas de energia. Então aqui, para ilustrar, temos algumas imagens que estão correlacionadas à disciplina, né? A análise de sistemas de energia. Então aqui no canto superior direito temos aqui um QR Code, no qual pode-se encontrar o endereço do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará, ou Instituto Federal do Pará. Isso aí pode auxiliar, né, em outros pontos da apresentação, a vocês encontrarem mais rapidamente informações relacionadas ao conteúdo estudado. Então, aqui é o conteúdo programático da disciplina. Então, a disciplina que consta no PPC, né, no plano de curso, que pode ser acessado no site do Instituto Federal, através desse QR Code aqui, do curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. Então, os assuntos que vamos tratar são assuntos que se seguem a disciplina de elementos e sistemas de potência, ou sistemas de energia, né? Então aqui, essa disciplina, como é análise, então estuda-se com maior profundidade, ou seja, usa as ferramentas matemáticas e de engenharia elétrica para que possamos fazer uma análise. Então primeiro vamos ver os conceitos básicos. É quase que uma abordagem holística, né, de por que realizar uma análise em sistemas de energia elétrica. E também inicia também posteriormente de alguma forma uma revisão dos elementos de sistemas de energia. Então aqui nesse ponto de sistemas MPU, por exemplo, ou por unidade, a análise de malha, análise nodal, claro, isso aí é uma aplicação direta do conhecimento que se deve ter adquirido nas disciplinas básicas de eletricidade, como análise circuitos elétricos 1, circuitos elétricos 2, né, ou outros nomes aí que venha ter, dependendo do curso e dependendo da universidade. Então, topologia das redes elétricas, matrizes de redes, análise de fluxo de carga, componentes, no caso componentes simétricos, provavelmente, formulação matemática do problema ou dos problemas, né, que se pode enfrentar ao se analisar, né, um sistema de potência, né, o sistema de energia elétrica. Métodos de solução, fluxo DC, ou como se conhece, de corrente contínua, e noções sobre análise de contingências. Então, isso é importante para fazer uma análise dinâmica em condições variáveis de carga ou condições da rede de energia, ou das redes, ou subestações, ou transformadores. Então a bibliografia, naturalmente, o Stevenson é uma delas. Stevenson, Elementos de Análise de Sistemas de Potência, é um livro ótimo. Já tem versões mais novas, naturalmente, mas esse aí é um livro clássico, né? Não vou enumerar todos os livros da bibliografia, mas esses livros podem contribuir para o entendimento e aprendizagem dessa disciplina. Então aqui é a bibliografia básica.
Aqui a bibliografia complementar. Então tem livros muito interessantes. Por exemplo, aqui do livro do Roba, né? Oliveira ali, Roba, Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, Componentes Simétricas. É um livro muito bom e bem fácil de entendimento. O livro, aqui o livro 5, né? Então, primeiro, algumas informações aqui que eu busquei estão no site da ONS, que pode ser acessado através desse QR Code. Então são informações importantes porque mostra a importância de se modelar sistemas elétricos. E aqui temos noção, através das informações contidas no site da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, diversas informações que nos deixam bem cientes da grandeza do nosso sistema elétrico brasileiro. Embora nosso sistema seja muito pequeno comparado ao sistema elétrico ou aos sistemas elétricos existentes nos Estados Unidos, né? Então, nosso sistema é 8 vezes menor, ou seja, estamos fazendo muita coisa artesanalmente ainda, ao invés de aplicar princípios industriais de automação, de mecanização, né, e ferramentas tecnológicas que usam muita energia e que contribuem com a ampliação do PIB e a dinâmica da indústria, né, para que a indústria seja mais rápida e que possa produzir para suprir as necessidades das pessoas do Brasil e do mundo, né? Contribuir com o mundo também. Então, no site, um dos tópicos lá que se pode encontrar no site, tem alguns mapas, né? Então aqui mostra, por exemplo, mapa de densidade de descargas atmosféricas. Então, uma descarga atmosférica pode desencadear, por exemplo, um curto-circuito monofásico, bifásico, trifásico, né? E assim por diante. Então, é importante ter isso em mente, por quê? Porque o Brasil é o país que cai ou que tem maior incidência de raios do mundo, né? Salvo engano. Então, é bom ter isso em mente, porque isso pode desencadear diversos problemas nas redes de transmissão de energia elétrica, né? E assim, ter essa noção é importante, porque o número de incidentes é elevado e a análise dessas redes, o tempo de recuperação da rede, dos relés de distância para localizar onde ocorreu o curto-circuito, para fazer a manutenção, é muito importante. Então aqui nesse mapa eu vou ampliá-lo, né? Mas já dá para você ter uma ideia aqui a distribuição naturalmente das descargas atmosféricas não é uniforme em todo o Brasil. Tem regiões com maior incidência. Então, antes de analisar isso, vou mostrar, claro, a legenda de forma ampliada. A legenda, né, que vai indicar o nível de incidência de rádio de cada uma dessas cores aqui desse mapa, né? Então, aqui ampliando, né? Aqui estamos na legenda, vou ampliar mais um pouco. Aqui, com essas cores aqui, mostra a densidade de descargas atmosféricas em, né, por quilômetro quadrado por ano. Então, o número de descargas, né, por quilômetro quadrado, a cada quilômetro quadrado, quantas descargas geralmente ocorrem, né, em média por ano. Então, a cor aqui, a rosa, né, são 0,5 descarga por quilômetro quadrado a cada ano. Essa cor mais escura aqui é uma descarga elétrica a cada ano por quilômetro quadrado. E a região azul aqui 3. Essa azul mais claro 5. Então a cor verde não é porque é livre de descarga, mas sim está entre 7 e 9, né, o número de descargas elétricas por quilômetro quadrado de área, né, do terreno.
das regiões. Amarelo já são 11. Aqui entre o amarelo e o laranja, 13 descargas por quilômetro por ano. E o laranja aqui 15, e o vermelho, que poderia ser uma zona mais problemática, né, com muita incidência de descargas atmosféricas, chega a 17 descargas por quilômetro quadrado. Seguindo, aqui nessa legenda ainda continua no mapa. Claro, aqui não vai interessar para nós, porque aqui o objetivo é mostrar as descargas atmosféricas e não o que há do sistema elétrico nesse mapa, né? O que há de construção. Mas de qualquer forma tem uma legenda interessante, que é bom para a gente ter noção de quais tipos de elementos compõem o nosso sistema elétrico interligado nacional, que a gente chama de SIM. Então aqui esse triângulo preto indica que é uma usina hidrelétrica. Esse branco é uma usina hidrelétrica planejada, ou seja, não foi feita ainda ou construída. Esse C, nesse quadradinho amarelo, indica que é uma usina térmica a carvão. G indica que é uma usina térmica a gás natural. O indica que é uma usina térmica a óleo combustível ou diesel. N indica que é uma usina térmica nuclear. B, usina térmica de biomassa, né, ou a biomassa, a qual aquece a água para gerar vapor através de biomassa e assim acionar os geradores de eletricidade. P indica que é uma usina térmica a gás de processo. E E é uma usina eólica. G indica que com esse quadradinho branco, indica que é uma usina térmica a gás natural planejada. E assim por diante, né? As brancas indicam que são planejadas. Então a C é a usina térmica a carvão planejada, a O, usina térmica a óleo combustível ou diesel planejada, a B, usina térmica a biomassa planejada, P, usina térmica a gás de processo planejada, e E, usina eólica planejada. Essa bolinha preta indica que é uma subestação, a bolinha branca indica que é uma subestação planejada. Aqui temos também um triângulo à direita, né, apontado à direita, pode-se dizer, com a barrinha à direita, que indica que é uma conversora, ou uma conversão, né? E a branca indica que é planejada. Agora vamos ver as referências cartográficas do mapa. Aqui temos algumas referências cartográficas que são interessantes, porque isso nos traz a ideia onde há mais consumo de energia, por exemplo, e as distâncias, né? As distâncias entre a geração, o local de geração, que é a usina, as usinas geradoras, e os centros consumidores. Então é muito interessante essa parte cartográfica, porque também seria um mapa muito interessante para ser explorado por professores do integrado, por exemplo, nos institutos federais. Então poderia ampliar o tempo de exposição do conteúdo das disciplinas técnicas junto com os professores de geografia, né? Isso contribui, né, para os alunos entenderem a importância dos mapas, né, e entendimento das escalas cartográficas. Então aqui esse símbolo indica que são capitais, essa bolinha localidades, essa linha pontilhada limite internacional, essa linha preta, né, indica limite nacional, e essa linha amarela pontilhada, né, ou dash, na verdade, que é tracejada, limite estadual. Aqui a escala cartográfica, né, a escala é de 1 para 5 milhões, ou seja, para 1 centímetro, por exemplo, né, para cada centímetro do papel ou da escala aqui do PDF, por exemplo, vai indicar 5 milhões de centímetros no terreno. Convertendo para quilômetros, 5 milhões de centímetros são quantos quilômetros? Então, por exemplo, podemos já dividir por 100 para transformar em metro. Então, quando se divide
os 5 milhões por 100 resulta em 50 mil metros. 50 mil dividido por 1000 indica 50 quilômetros. Então, cada centímetro aqui do mapa indica 50 quilômetros do terreno, salvo o engano. Se eu cometi algum equívoco, né? Corrijam-me aí no comentário, nos comentários do vídeo. Certo? Então, essas aí são as informações importantes relacionadas à cartografia. É claro que é importante porque isso traz a ideia de quais as dimensões das linhas de transmissão, por exemplo. E assim estabelecer, né, como ficariam os projetos das linhas de transmissão ou o estudo das linhas já existentes. Sabendo a resistência, por exemplo, a impedância em série, né, das linhas, capacitância e outras informações relevantes para uma análise elétrica, né, das linhas de transmissão. Então, voltando ao mapa aqui, agora mostrando a escala das descargas atmosféricas. Então, tem regiões aqui, por exemplo, muito interessante, as regiões litorâneas ou de baixa altitude, por exemplo, aqui, desde aqui de Roraima, passando pelo Amapá, aqui em parte do Pará, no Nordeste aqui, está em uma zona de 3, né? Uma zona azul escura, indica que são 3 descargas atmosféricas em média por quilômetro quadrado. As zonas vermelhas, como vimos, são regiões de alta aqui, passando pela Amazônia aqui, chegando ao centro-oeste, partes aqui do Mato Grosso, né, e Rio Grande do Sul, e aqui uma parte aqui perto do Rio de Janeiro, Espírito Santo, no qual temos descargas até 17 descargas por quilômetro quadrado, o que é muita coisa. E uma grande parte do Brasil, como podemos ver, está entre o azul, né, claro, e o verde, né? Então essas zonas está entre 5 e 9, né, descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. Então é muito importante ter um grau de atenção extra nessas zonas mais vermelhas, por exemplo, com sistemas de proteção das linhas de transmissão, subestações, para-raios e assim por diante. Assim, nas instalações elétricas, né? Seja de linhas ou não. Então aqui vamos nos ater aqui à região onde estamos. Então podemos observar aqui a usina de Tucuruí, por exemplo, que é perto aqui de Marabá, onde se localiza o Instituto Federal de Marabá, um dos campos, um dos campi. E aqui temos o rio Itacaiunas. Aqui essa bolinha está de lado do rio Tocantins, deveria estar do lado entre o rio Itacaiunas e o rio Tocantins, né? Deveria estar aqui nesse ponto e não de cá, mas é um pequeno erro, né? Aqui temos o Imperatriz no Maranhão e a Ceilândia, cidades bem interessantes e bem legal, por onde já passei. Aqui em Estreito também. Aqui tem Santarém, que eu nunca fui. E aqui o rio Xingu, que é um rio muito importante, aqui no qual temos a usina de Belo Monte, né, no Pará. Então essa região aqui é muito importante. Aqui temos também a região de muita exploração de minério, exportação, né? Esse minério deveria ser processado aqui com essa energia que é produzida no Pará, e não preferiram levar energia, como vamos ver à frente, para outros estados aí, né? Ao invés de processar essa energia aqui. Então temos aqui a região de Carajás e Paraupebas, Serra Norte também. Essa região aqui de muito minério, né? Minério de ferro, entre outros, cobre também. Então é isso aí. E para fazer uma análise, né, de como seria um modelo das linhas de transmissão, onde temos que calcular parâmetros dessas linhas, calcular
curto-circuito, contingências e outras análises importantes das linhas. Então temos aqui um mapa muito interessante do horizonte das linhas de transmissão de 2024, né, quais já deverão estar prontas. Então vamos observar a primeira legenda do tamanho dessas linhas, né, em termos de a magnitude, em termos de tensão que essas linhas apresentam. Então, na legenda aqui, o mais interessante aqui, por exemplo, essa linha amarela significa que são linhas de transmissão de 138 kV ou 138.000 volts. Aqui do lado direito, a linha tracejada da mesma cor indica que é uma linha planejada, né, para essa mesma tensão. A linha verde indica uma linha de transmissão de 230 kV. A linha azul clara aqui indica que são linhas de 345 kV. Essa outra linha aqui, dessa cor aqui, meio lilás, 440 kV. A linha vermelha, 500 kV ou 500.000 volts. E essa linha preta aqui indica 750.000 volts. Essa linha aqui, muito interessante, que é preta com amarela, indica que é um link ou uma conexão, uma linha de transmissão em corrente contínua, simétrica, de dois polos, um bipolo, onde um polo são 600.000 volts positivo e o polo menos 600.000 volts, né, negativo, o que dá uma diferença de potencial de 1.200.000 volts entre o polo mais e o menos. Essa linha aqui, que é muito recente, a linha de 800.000 volts, que é da linha azul, construída pelos chineses aí, foi dada de mão beijada aí na época dos governos aí anteriores. É bom vocês pesquisarem. Para os chineses, aqui eles devem explorar a transmissão de energia dessa linha durante 25, 30 anos, né? Não sei exatamente, mas é bom ficarmos atentos. Então ela tem uma tensão de 800.000 volts, do polo mais para o polo menos tem mais 800.000 volts, que dá 1.600.000 volts de diferença de potencial entre o mais e o menos. Eu já passei por essas linhas aqui no Pará, né? Passei pela estrada, né, onde elas cruzam. Então N é o número de circuitos dessas linhas, né? Às vezes apenas um traço indica que são várias linhas de transmissão. Então, voltando ao mapa, podemos observar aqui, ó, que essa linha azul aqui, ó, ela sai no horizonte até 2024, deve concluir, né? Sai aqui do Pará, da região de Belo Monte, duas linhas, passa ali pela Curionópolis, que é a Serra Pelada, né? Uma passa de lá da cidade, outra passa de cá, porque são duas, como podem ver aqui. Essas linhas são de 800.000 volts, de corrente contínua, e chega até Rio de Janeiro, ou seja, leva a nossa energia supostamente para lá, né? Supostamente todo mundo, mas por que não deixar essa energia aqui e estimular a economia local e atrair até a população de outros estados, de forma que reduza, né, os problemas existentes em São Paulo, Rio de Janeiro, com relação à superpopulação e problemas de trânsito. Então seria melhor incentivar essa energia a ficar aqui e as pessoas virem para cá trabalhar aqui, né? Então, agora existe a linha aqui também, né, que sai de Itaipu, que é essa de 600.000 volts, né, mais menos, que sai de Itaipu e vai até São Paulo. Então, ampliando aqui, podemos observar que sai de Itaipu, né, em detalhe aqui, uma linha e vai até São Paulo, né? São Paulo demanda muita energia, por isso que, obviamente, o PIB deles é muito grande e concentra muitas riquezas lá, ao invés de dividir por o Brasil inteiro de uma forma mais uniforme. Mas há várias questões aí que ambientalistas, né, ativistas ou políticos não permitem. Então, aqui temos essa linha, são 4 linhas nesse caso,
porque tem esse número 4 aqui, que vai em corrente contínua. E esse outro aqui, com a tensão de 750 mil volts, tem 3 linhas, né, que sai de Itaipu e vai até São Paulo. O que é interessante. Então, para quem quiser acessar, aqui está esse QR Code aqui, escanear esse QR Code aqui, poderá acessar o vídeo que eu fiz quando eu passei sobre essas linhas, né? Essas linhas de transmissão que sai de Belo Monte e vai até o sul lá, né? O sudeste. Eu gravei um vídeo pequeno e mostra o momento que eu passei sobre essas linhas. Aqui vamos a um detalhe aqui, que aqui tem um planejamento, né? Que são essas linhas pontilhadas, 2 linhas que saem de Manaus até Roraima. O grande problema é que importamos aqui, como podem ser vistos, pode-se ver, energia da Venezuela, e é um grande problema. Por quê? Porque um monte de ambientalistas, ativistas aí, atrapalham a construção dessas linhas. Por quê? Porque nessa região tem muita reserva florestal, muitas reservas indígenas também. Com o conflito aí com a Venezuela, ou a ditadura da Venezuela, atrapalhou, né, a gente importar essa energia. E agora temos que gastar R$1 bilhão por ano, salvo engano, de diesel para suprir as termoelétricas. Ou seja, é um gasto enorme. Então a melhor forma é construir essas linhas de transmissão o mais rápido possível para evitar gastar esse dinheiro muito grande, que muita gente nem tem noção desse valor. Aqui perto de Manaus tem também o sistema de geração de Balbina, né, que é uma grande usina. Quer dizer, ela não gera muita energia, mas fica próxima a Manaus. Há muitas polêmicas lá também nas questões ambientais. Mas essa linha de transmissão aqui, que deve fazer com que o sistema continue isolado, né? O sistema elétrico de Roraima. Então a melhor forma é construir essa linha. Agora, essa linha, se houver muitos problemas ambientais, se fosse eu contrataria a empresa do Elon Musk, a Boring Company, e faria um túnel aí pequeno para colocar essas redes de transmissão sob a floresta aí a uns 100 metros de profundidade. Não pagaríamos royalties para nenhuma ativista lá, nenhum ativista ou nenhuma tribo indígena, e não perturbaria a floresta. Aí poderia passar por baixo dessa floresta. Seria uma obra de engenharia muito interessante e que resolveria grandes partes desse problema ambiental e de energia de Roraima. E agora vamos olhar os diagramas esquemáticos das usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional, ou SIN. Aqui tem um resumo muito interessante que mostra todas as bacias hidrográficas mais importantes e relevantes para a exploração de hidrelétricas do Brasil. Então podemos observar que aqui embaixo todas essas bacias levam a água para o Oceano Atlântico. Aqui embaixo, né? Podemos ver aqui, o que é muito interessante. Vamos ver a primeira legenda desse mapa, dessa imagem. Então, primeiro aqui tem um horizonte da potência instalada desde 2019 até a 2024. Em 2019 tivemos, né, provavelmente aproximadamente 101 mil megawatts de potência, né, instalada, ou 101 giga, para ficar mais fácil, 101 giga de potência hidrelétrica.
que representa 62,6% da geração nacional. Observamos que estagnamos praticamente na exploração das usinas hidrelétricas. Tinha uma previsão para construir uma usina hidrelétrica aqui em Marabá, com a potência de 2 GW. Entretanto, esses projetos foram todos cancelados ou estão hibernados aí, não se sabe quantos anos. Sabemos que há um grande dilema entre essa geração hidrelétrica e a geração solar, por exemplo. Entretanto, para os desavisados, a geração equivalente para 2 GB, por exemplo, de potência de uma usina hidrelétrica, teríamos que importar aí 5 milhões ou mais de placas solar, e sem contar os inversores de potência, de frequência, né? De tensão. Esses inversores e essas placas têm uma vida útil de poucos anos, assim, de 20 anos ou um pouco mais. Então teremos que importar tudo novamente. E a construção da usina representaria diversos benefícios para a região, muitos empregos, e muitos dos suprimentos para a construção da usina seriam obviamente fabricados no Brasil. Então, se for pensar só na questão ambiental e não econômica, vamos incorrer um grande erro que vamos pagar logo no futuro por isso. Então, podemos observar aqui que não há uma expansão relevante desde 2019 até 2024 e o percentual das hidrelétricas da potência instalada no nosso sistema vai ficando cada vez menor, porque vão entrando novas fontes como solar e eólica, por exemplo, que estão ampliando a participação da nossa geração de energia. Aqui, continuando a análise lá, né, da bacia hidrográfica, na legenda temos as principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, aqui nessa cor aqui, um azul clarinho, né, a bacia amazônica, que é uma bacia maior do Brasil. Temos pequenas bacias aqui na cor cinza: Atlântico do Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, são aqui em cima, são bacias que se localizam aqui em cima. A bacia do Parnaíba, que é em rosa aqui. A bacia Tocantins-Araguaia, que é assim azul, é grande também. Nela temos grandes usinas, muitas usinas. A bacia do São Francisco, em amarelo aqui, temos também muitas usinas. Entretanto, o fluxo de água não é tão grande. Atlântico Leste, em verde, aqui abaixo da bacia do São Francisco. Atlântico Sudeste, aqui perto de São Paulo. Atlântico Sul, que sai do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná, por ali. A bacia do Paraguai, que é essa aqui. Essa aqui aqui que vai para o Rio Paraguai, provavelmente. E a bacia do Paraná, que é uma grande geradora de energia do Brasil, onde se localiza a usina Itaipu com a divisa com o Paraguai. E aqui é uma bacia do Uruguai, aqui em verde, no estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, provavelmente. Então, aqui uma legenda importante é que nesse mapa, esse triângulo azul representa usina com reservatório. Esse outro triângulo aqui em branco é usina com reservatório, né, que será construída no futuro, provavelmente. Então é um plano, né? Usina fio d'água, que é essa bolinha, ou seja, não tem um reservatório grande. É outro problema também muito sério, que às vezes se constrói a usina, mas constrói ela com um pequeno reservatório,
de água, por questões de ambientalismo, questões de impacto social, de inundações. Então, logo, as usinas são, como se diz, desperdiçadas, né? Não aproveitam totalmente o grande potencial delas. É o caso de Belo Monte. Ela tem uma alta capacidade de potência instalada, né? Uma potência instalada elevada. Entretanto, ela não tem reservatório praticamente, ou seja, ela é a fio d'água. Então, você não tem uma reserva de energia que possa ser utilizada em tempo de escassez de água, né? De chuvas. E a usina em construções, né, que está aqui parcialmente sombreada. Aqui é reservatório, esse símbolo aqui, e usina de bombeamento, né? São usinas que podem bombear água de volta ao reservatório, salvo engano. Então, os aproveitamentos existentes são 73 com reservatório, e aí uma quantidade enorme com usinas de fio d'água, 88, e 4 de bombeamentos. Usinas futuras ou em construção, apenas uma a fio d'água, ou seja, temos aproximadamente 166 aproveitamentos atualmente. Então, aqui, começando por uma pequena bacia aqui, que é a bacia do Araguari. Podemos observar aqui no mapa, que são também, aqui no diagrama, são 3 usinas. Cachoeira do Caldeirão, com 219 MW de potência, pequena, né? E aqui é C Nunes, ou Cachoeira Nunes, sei lá, são 2 de 24 MW, pequenininha, e uma de 30 MW. Ferreira Gomes também, que tem uma potência aqui de 252 MW. Observando aqui no mapa, são 3 usinas, né, que fica lá no Amapá. Um aqui, outro aqui e outro por aqui. Ou seja, são usinas com reservatório muito pequenos e muito próximos umas das outras, né? O que é interessante, mas é uma pequena bacia aí de aproveitamento lá para o Amapá. Aqui seguindo o mapa, temos agora aqui a próxima bacia, que é essa aqui, hidrográfica, e as suas usinas, né? Podemos observar qual é essa, qual bacia é essa e quais usinas temos aqui. Então, primeiro, temos aqui o Rio Xingu e temos a usina de Belo Monte. E esse Rio Xingu cai em qual rio? Obviamente, no Rio Amazonas, né? Então, tem 2 aproveitamentos lá no Rio Xingu, um de 11.000 mega ou 11 gigawatt e um pequenininho de Pimentel de 230 megawatt. Aqui houve um subaproveitamento dessa usina, porque ela poderia ter um reservatório bem maior e assim fornecer energia por mais longo tempo. É mais um efeito aí maléfico dos ativismos, né? Já que construiu, por que não construiu explorando todo o potencial da usina? Aqui temos, seguindo aqui, o rio Curuá-Una, que é uma usina pequenininha, né? De 30 megawatt. Indo aqui, olha, temos aqui o rio Tapajós. Estava planejado também uma usina aqui para o rio Tapajós, mas logo os ativistas já falaram, e o IBAMA, né, já falou que não daria licença para a construção de uma usina aqui muito interessante, que ia fornecer muita energia. Né, atrapalharam totalmente aí a possibilidade de construir essa usina. E aqui nesse outro rio, que Rio Telespires, tem uns 4 usinas aqui, né? Algumas a fio d'água, que são essas redondinhas, né? São usinas pequenas, relativamente pequenas, comparada a de Belo Monte. Seguindo,
Então, para completar o mapa aqui, temos outros rios aqui, né? Outros usinas, todos afluentes do rio Amazonas. E temos essa aqui importante também, que é do rio Madeira. Foi construída também recentemente. A de Giral e a Santo Antônio, né? São duas usinas que foram construídas aí quando os ativistas ambientalistas eram ligados aos governos, né? Aos governos aí da esquerda. Então eles não tiveram muitos problemas para o licenciamento ambiental quanto qualquer outro governo que não seja de esquerda, né? Podemos observar isso aí claramente. Aqui outra usina interessante é a usina do rio aqui, do rio no qual moramos bem próximo. Aqui, por exemplo, essa é a usina de Tucuruí 1, Tucuruí 2, né? Mas na verdade é a etapa 1 e a etapa 2 de construção. Na verdade é uma usina só e a soma das potências aqui dá mais de 8 gigawatts de potência. E aqui o rio Araguaia, podemos observar que ele não tem nenhuma usina importante, nenhuma usina, né? No rio Araguaia, ele seria ótimo para navegação. Aqui temos várias usinas no rio Tocantins, esse é o rio Tocantins. Então tem aqui a usina de Estreito, que foi feita também no último governo aí, às esquerdas. Tem a usina de Lajeado também. Observe, a Tucuruí é a única aqui, é uma das, né, que é com reservatório. Essa aqui é fio d'água, essa é fio d'água também. A de Peixe, essa aqui de cima, já é uma usina com reservatório. Essa aqui é uma usina com reservatório, mas a potência não é tão grande. Aqui mais duas a fio d'água, que é São Salvador e a Canabrava. E a Serra da Mesa, onde eu fiz a visita técnica durante a minha graduação. Uma usina incrível, uma barragem muito pequena e um grande reservatório comparado com o tamanho, né, da barragem. E a sala de máquinas de geração fica dentro da rocha, o que é muito interessante, muito incrível, do rio Tocantins. Então, para título de curiosidade, não vamos analisar todas as bacias e todas as usinas, mas vamos aqui à usina de Itaipu, que ainda é símbolo, né? E ela tem uma potência de 14 megawatts, não é a maior do mundo mais, mas aqui gera mais energia do mundo ainda, salvo engano, se durante o ano todo, salvo engano. Então ela é binacional, uma parte pertence ao Brasil e a outra ao Paraguai. Então vamos o complexo de geração de energia aqui perto da usina de Itaipu. A bacia do Iguaçu, né? Ela tem muitos aproveitamentos, por isso que é uma região que gera muita energia. E aqui a bacia do Paranapanema também tem muitas usinas. E aqui, né, como eu disse, a bacia do Iguaçu. E qual rio? É o rio Paraná, né? São afluentes do rio Paraná. Então, aqui é símbolo do Brasil, pode-se dizer até hoje. Aqui podemos observar para onde que vai o rio Paraná, onde? Aí ele segue aqui, vem aqui, né, o rio Paraná. Claro que aqui está, ele não é quadradinho aqui, é apenas ilustrativo aqui, né, esse mapa de bacias hidrográficas e as suas respectivas usinas. Seguindo aqui, observamos claramente aqui em amarelo a divisa, né, entre o Brasil e a Argentina, ou seja, o rio Paraná vai para a Argentina aqui e cai, né, e chega até o oceano, aqui embaixo o oceano Atlântico, entre o Uruguai e a Argentina. Então, vamos continuar na análise. Então, aproximadamente em 2020, aqui temos aproximadamente
em hidrelétricas 108.400 megawatts de potência instalada, ou seja, aproximadamente 65,8%. Em 2024, a previsão é que tenhamos 109.221 megawatts ou 109 gigawatts de potência, ou seja, vamos reduzir a participação, né, vamos reduzindo das hidrelétricas na produção de energia elétrica para 61,9%. Continuando aqui, por exemplo, aqui em 2020, nas usinas térmicas mais GNL, que é um gás, temos aproximadamente uma potência de 14 megawatts. Aqui eu vou falar em 14 gigawatts, ao invés de falar em mega, eu vou falar em giga. 14 gigawatts, que representa 8,6% da potência instalada no Brasil. Agora, em 2024, esse percentual vai aumentar para 10,3% em aproximadamente 18 gigawatts de potência. Então, aqui notamos que a participação das térmicas está aumentando. Então, essa dificuldade em criar novas usinas hidrelétricas ajuda ou contribui no aumento das usinas térmicas, que às vezes ficam até paradas durante boa parte do ano, mas temos que pagar por isso, o que muita gente não sabe. As usinas eólicas, por exemplo, aqui, elas estão aumentando bastante a participação na geração, aqui de 15 gigawatts de potência, ou seja, 9,3% vai para aproximadamente 20 gigawatts de potência, ou seja, 11,3% em 2024. As térmicas a óleo mais diesel em 2020 representa 2,7%. Em 2024, a princípio vai se manter em 2,7%. Carvão, térmicas a carvão, aqui vai haver uma redução percentual de 1,8 para 1,7. Por quê? Porque vai conservar a mesma potência de 3 GB, aproximadamente, watt de potência em 2020 e em 2024. A geração em biomassa ou com biomassa representa 13 GB, quase 14 gigawatts de potência ou 8,3%. O que é biomassa? Gás de cana ou serragem, essas coisas relacionadas à biomassa. Em 2024 vai reduzir para 8,2%, embora haja uma expansão, mas percentualmente vai reduzir a participação na potência instalada. A energia solar em 2020 representa 1,8% e vai passar para 2,4%, é a previsão da energia solar. É muito interessante, eu tenho na minha casa também. A usina nuclear aqui está estagnada também, entretanto há uma redução na participação de 1,2% para 1,1%. Outras formas de energia, apenas 0,4%, e vai haver uma pequena expansão, né? Vai haver uma expansão, entretanto, percentualmente vai manter a mesma participação de 0,4%. Então, podemos notar que o total em 2020 temos 164 ou quase 165 gigawatts de potência, e em 2024 vamos apenas para 176 gigawatts de potência, ou seja, um incremento muito pequeno para as dimensões do Brasil e o quanto precisamos de energia para nos tornarmos industrializados e não apenas ficar comprando bugiganga importada de outros países aí desenvolvidos ou que estão também se desenvolvendo. Aqui muito importante esse detalhe aqui que eu estou falando, que são sistemas isolados. Então, às vezes o sistema isolado é pequeno e representam grandes problemas no sistema de energia, né, desses locais. Então, uma análise das condições de curto-circuito,
de operação dessas usinas é muito interessante, porque são isoladas e reduz-se a complexidade. O Brasil tem muitas dessas usinas aqui na região amazônica, como podemos ver aqui. Outra coisa, né? Muitos ambientalistas não querem, né, que se leve energia para esses locais através de linhas de transmissão. Ou seja, estão apenas incentivando o consumo, né, de combustível fóssil para a geração nas usinas térmicas. Nesses inúmeros pontos aqui, como podemos ver, que são sistemas de energia isolados. Então, é uma questão muito complexa, mas que os ambientalistas não fazem uma reflexão devida, né? E ativistas. Então, para chegar a algumas desses locais, deveria ser utilizado, por exemplo, túneis, né, para a construção das linhas de transmissão. Então, agora eu vou falar sobre outra parte lá do site da ONS, que é a parte que eles mostram que eles mostram a curva de carga instantânea do sistema brasileiro. Então, aqui às 2 da tarde, aqui ele mostra como está o sistema de geração nesse momento, no momento que eu fiz o print, né, da tela do ONS. Então aqui o SIM nesse momento estava apenas com 60 GB de potência instantânea em média aqui. Então a potência muito pequena, relativamente pequena. Vamos ver de forma ampliada. De forma ampliada, podemos observar aqui aproximadamente 60 GB de potência. Então o sistema todo de geração está subutilizado, né? Porque o sistema é mais de 100 GB de capacidade instalada. Aqui está o balanço energético, quer dizer, os valores de cada uma das fontes, das principais fontes de energia que temos. Eólica, aproximadamente 7,3 GB, hidráulica, 49,5 GB, térmica, 6,3 GB, nuclear, 0,6 GB ou 651 MW, solar, 1,5 ou 1,6 GB, importação 0. Então, continuando a análise aqui para a região norte, para fazer a mesma análise do balanço energético de geração, né? No caso, a potência instantânea. Então, temos aqui o gráfico, aqui na esquerda, o gráfico da potência, né, instantânea ao longo do dia, desde a meia-noite, e aqui o balanço energético. Em maior detalhe agora, vemos que aqui a potência instantânea é de aproximadamente 6 GB de potência na região norte. E aqui a matriz energética, no caso temos aproximadamente 49 MW de potência em geração eólica e 5 GB em geração hidráulica, ou seja, a fonte mais importante para a geração de energia elétrica, né? Aqui a geração térmica, temos 1,3 GB, porque tem muitos sistemas isolados aqui na região amazônica. Esses sistemas isolados não é atendido geralmente pelo Sistema Interligado Nacional. Geração nuclear 0, não temos usinas nucleares aqui na região norte. Solar 0, aqui não se conta provavelmente as microgerações, apenas a geração grande, né, que tem contratos de geração, de garantia de geração com, né, a ONS e regulamentado tudo, né?
Importação zero, região norte não importa. E principalmente agora, né, que a Venezuela não fornece mais energia para Roraima. Então aqui agora vamos fazer análise para a região nordeste. Para a região nordeste temos aproximadamente, né, quase o dobro de geração, aproximadamente 10 gigawatts de potência instantânea. E o balanço energético, a maior parte nesse horário é gerado pela geração eólica, mais de 6 gigawatts de potência. A geração hidráulica, como é uma região bem seca, árida, apenas 4,7 gigawatts de potência. A geração térmica, 625 megawatts de potência. Como não temos nessa região, a geração nuclear é zero. E a geração solar nesse horário, né, às 14 horas, chega a um valor maior que 1 giga de potência, ou seja, um valor bastante relevante, porque é a região melhor do Brasil na questão da insolação, né? A importação zero. Agora, para a região sudeste, centro-oeste, temos aproximadamente chegando, né, a 40 gigawatts de potência instantânea. Ao longo do dia, na madrugada, reduz naturalmente, chega abaixo de 30, da meia-noite quase até 6 horas da manhã, a potência instantânea reduz, ou a potência, né, reduz. Já o balanço energético mostra que essa região eólica representa 0, hidráulica 27 GB de potência, geração térmica aproximadamente 3,3 gigawatts de potência, nuclear aproximadamente 650 megawatts, ou seja, apenas uma usina nuclear deve estar funcionando, Angra 1 ou Angra 2, tem que saber qual, né? A energia solar nesse horário aproximadamente 530 megawatts de potência, a metade praticamente da região nordeste. E a importação dessas regiões é de quase 6 gigawatts de potência, ou seja, a região importa muita energia. Ao invés de deslocar, né, um pouco da indústria para as outras regiões, para evitar importar energia, reduzir a densidade populacional, não, né? Não há um incentivo nesse sentido. Há um incentivo de levar mais linhas de transmissão para lá, para essa região, e assim gerar uma super densidade demográfica, com a criminalidade crescente e difícil de controlar, né? E a população em condições precárias, em regiões de favelas terríveis, né? Uma forma de matar o câncer é eliminar a energia, ou seja, a chegada de alimentos. Então a forma de reduzir a superpopulação é não levar energia elétrica para essas regiões, fazendo com que as pessoas migrem para regiões mais promissoras, onde a indústria pode ser instalada e atrair, né, a população, né? Seria mais interessante. Na região sul agora, vamos analisar a potência instantânea da região sul. Em média aqui é aproximadamente 10 GB de potência, oscilando, né, na madrugada um valor abaixo, um valor acima, né, de 10 GB de potência. Aqui no balanço energético
quase 900, né, megawatt de potência gerada eólica, quase 1 giga, né, hidráulica, quase 13 giga de potência gerada, energia térmica, quase 1 giga. A região sul é uma das que tem quer dizer, o Rio Grande do Sul é o estado que tem maior reserva de carvão do Brasil, e poderia perfeitamente explorar essa fonte de energia também, né, em usinas térmicas. Nuclear não tem usina nuclear na região sul, solar não entra nos dados, importação zero, ou seja, a região deve estar exportando, como está mostrando aqui, exportando para as outras regiões do Brasil. Energia agora, então, valores acumulados no dia em megawatt medido, né, até as 14h20. Então, vamos fazer uma análise. Importação, aqui, essa cor aqui, que não tem um valor, né, mas é um valor pequeno. A energia hidráulica representa a maior parte, que são aqui acumulado do dia 83,3%. Energia nuclear aqui é ínfima, né, nem aparece no gráfico aqui. A energia térmica já é mais significativa, 8,8%. A energia eólica, 5,6% no acumulado do dia. A carga aqui é de 94,8%. Exportação, 5,2%. Aqui em maior detalhe, mas não acrescenta nada porque está perfeitamente visível. Aqui também a mesma coisa. Então aqui geração hidráulica. Aqui mostra a potência instantânea. Em valor médio aqui, aproximadamente 10 GB de potência, né? Isso aqui provavelmente é a região sul, né? Para a região sul. Isso aqui não é o Brasil todo, provavelmente. Para a geração eólica, aqui tem aproximadamente, chega quase a 1 GB, né? Quase 1 GB de potência para a geração eólica. Então, aqui para a geração térmica, aproximadamente 1 GB watt potência ou 1000 megawatt de potência. Então, as informações semelhantes podem ser encontradas nos sites para outras regiões. Então, é muito interessante para que as pessoas entendam, né, como estão distribuídas as diversas formas de geração de energia pelo Brasil e esse intercambiamento de energia entre as regiões, e fazer uma análise, né, de engenharia e de política, né, interessante para entender o que os ambientalistas e políticos pensam e o que falta eles entenderem para melhorar a distribuição de energia e a geração de energia como um todo pelo Brasil. Então é isso aí, é o fim dessa aula introdutória.